desse popurrí. Mas começo dizendo, senhor presidente, e não quero usar uma expressão mais contundente, mas começo por assentar que hoje é um dia paradigmático para a história desta Suprema Corte. E a avaliação desse dia eu deixarei para os especialistas, para os historiadores. Mas é um dia em que esta Suprema Corte colocou o sagrado direito à liberdade em um patamar inferior ao direito de propriedade. Por que eu digo isso? Eu digo isso, senhor presidente, eminentes integrantes deste egrégio sodalício, em razão do fato de que, no âmbito criminal, uma pessoa pode ser levada à prisão antes de uma decisão condenatória transitada em julgado. E, a meu ver, em franca, frontal afronta ao que estabelece de forma muito clara, de forma muito taxativa, a nossa lei maior. Interessantemente, e quem melhor poderá dizer isso é o nosso eminente colega e professor Luiz Fux, o Código de Processo Civil, recentemente promulgado, que entrou em vigor em 2016, no título 2º, capítulo 2º, que trata do cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, no artigo 520, estabelece com todas as letras o seguinte: o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se, todavia, a um regime próprio, que é o seguinte: são vários itens, lerei apenas 3. Primeiro, corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. 2. Fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto de execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. 3. Se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará o efeito de execução. E, por fim, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alteração de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Ou seja, a liberdade de uma pessoa não exige contra-cautela nenhuma, mas o perdimento de um bem, sim. E não pode ser devolvida. E não pode ser devolvida. E no caso de um direito patrimonial, pode e deve e será devolvida. E mais, senhora presidente, que impressiona, e por isso que eu digo que é um momento grave na história desse tribunal, porque, insisto, o direito de propriedade é elevado a um patamar superior ao direito de liberdade. O Código do Consumidor, que veio a lume também recentemente, em 1990, em seu artigo 42, parágrafo único, diz o seguinte: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Eu pergunto, é possível restituir a liberdade de alguém se houver reforma da sentença condenatória
no STJ ou no Supremo Tribunal Federal, com juros e correção monetária? Não, senhor presidente. A vida e a liberdade não se repõem jamais.